Bom dia! Como está você, Coquinho? Tá bem aí? Vamos estudar aqui o Iluminismo. Você, na aula passada, estudou comigo a Revolução Inglesa. E de repente assim tu se deu conta que, caramba, mas os reis absolutistas que iam se fortalecendo com as navegações não deveria ter nada à sua altura, mas na Inglaterra a coisa aconteceu tudo na direção oposta, porque lá tudo deu errado, né, do projeto de absolutismo. Henrique VIII não teve herdeiros, Elizabeth I não teve herdeiros e entrou os Stuarts. Os Stuarts foram extremamente desastrados na hora de tentar consolidar o seu poder, porque eles desafiaram a burguesia ali para tentar consolidar o seu poder e eles não entenderam que a Inglaterra ela tinha essa grande vocação protestante, né? Eles ficaram insistindo nisso e isso acabou afetando completamente a consolidação do poder absolutista lá. E então essa nossa burguesia então tomou o poder pela primeira vez com Oliver Cromwell, e nós tivemos também logo na sequência a Revolução Gloriosa. Isso faz com que o quê? Que a nossa burguesia inglesa, ela vai agora se comportar diferentemente de outras burguesias, porque ela é uma burguesia que ela sabe que ela pode tomar o poder. Tá? E isso vai acabar influenciando também o quê? Fortemente a burguesia francesa. A burguesia francesa também era bastante forte, e também pela própria questão da proximidade geográfica, né? Os dois países estão frente a frente. Então o que acontece é que essas burguesias agora finalmente vão escrever o seu projeto de poder, finalmente eles vão escrever as bases do seu projeto de governo, que vai se chamar de iluminismo. Então de onde vem a palavra iluminismo? Vem da palavra iluminação, vem da palavra luz, tá? Iluminação, que luz é essa? A luz da razão, certo? Vamos olhar do que se trata aqui? Então vamos lá. Começando, o nosso iluminismo é o quê? Onde é que nós estamos? Olhando numa linha do tempo, ó. Pensa o seguinte, tá? Se eu for estabelecer uma linha do tempo da Idade Moderna, deixa eu sair da frente aqui. A Idade Moderna, tá? Então nós temos aqui, ó. Nossa Idade Moderna, ela começa, aliás, antes disso até, nós temos aqui 1453, a queda de Constantinopla, que é o evento que nós usamos para inaugurar nossa Idade Moderna, né? Aí, nós tivemos em 1492, quando Cristóvão Colombo chega à América, tá? E daí nós tivemos aqui em 1498, Vasco da Gama chegando às Índias. São dois grandes marcos das navegações ibéricas que mudam completamente a concepção de como os europeus devem encarar as navegações comerciais, tá? Aí o que acontece? Nós tivemos aqui a Reforma Protestante, veja como esses fatores estão extremamente linkados um com o outro, né? A nossa Reforma Protestante que acontece num momento de questionamento de poder da Igreja Católica. Os alemães então questionaram o poder da Igreja Católica, isso também impulsionado com o fato de que a burguesia europeia está se fortalecendo muito grandemente por causa do sucesso das navegações. Essa burguesia não tem boas relações com a Igreja Católica. A Igreja Católica costuma considerar alguns hábitos da sociedade burguesa como um pecado, como a prática da cobrança de usura. Lembra o que é usura? Usura significa juros, né? Cobrança de juros. É essencialmente o que banqueiros faziam, banqueiros. Enfim, e daí o lucro também, né? O enriquecimento individual, nada disso era bem visto pela Igreja Católica e por isso nós temos grandes massas da burguesia migrando para a religião protestante, mais especificamente a calvinista, tá? Estão se tornando calvinistas. E nós tivemos então aqui o que a gente estudou na aula passada, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Quando então esse pensamento burguês acaba fragilizando a monarquia absolutista aqui na Inglaterra, tá? E que agora nós vamos ter então o nosso iluminismo que vai impulsionar um pensamento mais racional, mais filosófico e científico e baseado então no liberalismo do comércio, na liberdade comercial. Tá? Não é à toa que veja que logo na sequência, né, século XVIII, avançando alguns anos aqui, lá para o século XVIII explode a Revolução Industrial, a invenção da máquina a vapor de James Watt, né? E daí depois nós já tivemos outra revolução burguesa, a independência dos Estados Unidos, chamada também de Revolução Americana, certo? Que também teve base burguesa, tá? Onde esses caras eles se recusaram então a continuar cumprindo ordens do rei da Inglaterra e se autodeclararam uma colônia independente. Após a Revolução Americana, após a independência dos Estados Unidos, começa no início, bem no comecinho do século XIX, toda aquela série de independências aqui da América Latina, né?
certo? Começando com a haitiana e depois desencadeando todas as outras, né? Ou seja, nossa monarquia absolutista não anda muito bem das pernas. E daí, por fim, nós temos a Revolução Francesa, que é o que encerra a Idade Moderna, quando então finalmente nossos revolucionários tomaram a Bastilha e alguns anos depois, 2 aninhos depois, nós teremos o guilhotinamento do rei Luís XVI e o fim da dinastia Bourbon e do absolutismo francês, tá? E tudo isso aqui então soma-se a Revolução Industrial mais a Revolução Americana e mais a Revolução Francesa, nós temos o início da era que nós chamamos de capitalismo, tá? Uma era controlada pelo comércio, pela burguesia, e uma era, então, que nós tivemos então o afastamento do poder dos seis absolutistas. Olha para essa linha aqui, o que nós estamos falando? Estamos falando de uma era, né, de fortalecimento do absolutismo com as grandes navegações, que leva inclusive ao questionamento da Igreja Católica. Nós tivemos esse absolutismo que se tornou então muito poderoso, mas que começa a sofrer rupturas aqui, tá? A nossa burguesia estabelece uma nova forma de fazer economia, e daí daqui em diante o nosso sistema absolutista ele começa a se corroer, até que ele colapsa aqui, começando com a Revolução Francesa e depois espalhando-se para todo o resto da Europa. Tá bom? Então, o que é o Iluminismo? O Iluminismo é justamente isso aqui. É o marco divisor de águas. Nós estamos aqui. Isso é o Iluminismo. O Iluminismo é o sistema de pensamento da burguesia que vai justamente orientar como que essa mesma burguesia vai derrubar os reis absolutistas e estabelecer um novo mundo, uma nova sociedade baseado naquilo que a burguesia faz, nas relações comerciais. Tá certo? Então, isso é o iluminismo, tá? O pensamento iluminista é o pensamento filosófico da burguesia. Então vamos lá. Iluminismo é um movimento filosófico que estabeleceu os valores da burguesia. Então, quando a gente pensa em iluminismo, nós não estamos imaginando nem uma grande insurreição popular, nem uma grande greve, não é uma guerra, tá? Não é uma, digamos assim, um conflito. Não, não, não. O nosso iluminismo, enquanto fato histórico, se eu fosse olhar em termos concretos, são pessoas sentadas em cafés, discutindo ideias e estratégias para se derrubar o absolutismo, tá? O iluminismo é a pílula anti-absolutista, é a produção de ideias, é quando pessoas se sentam para trocar ideia, para dialogar e para pensar e produzir ideias. Então, é um movimento filosófico que gera um conjunto de ideias e valores que vão estabelecer esses alicerces aqui para a sociedade. Eles vão definir que isso deveriam ser valores que deveriam pautar a sociedade. Valores como a razão, o individualismo, a liberdade e a propriedade privada, tá? Esses valores, então, desafiaram os valores estabelecidos previamente, que era o mundo dos reis absolutistas. Então, eles desafiaram o poder dos reis absolutistas. E isso aqui gerou, então, o iluminismo, os fundamentos do que nós chamamos de civilização ocidental. A nossa civilização, a civilização que parte da ideia de que tem pilares básicos da sociedade, como a liberdade de expressão, a proteção à propriedade privada, o uso da razão científica e filosófica, foi basicamente o conjunto de ideias que deu origem à nossa sociedade atual. Então, em tese, resolver uma questão de vestibular sobre iluminismo, ele tem que ser uma coisa que deveria ser, de alguma certa forma, relativamente simples. Porque quando a gente pensa em iluminismo, a gente tem que pensar nos valores que a nossa sociedade, considera correto, porque eles são os nossos pais. Foram eles que estabeleceram os primeiros referenciais de como que a gente deveria pensar. E são eles que estão estabelecendo o absolutismo e toda a sua carga, né, que ele vem arrastando desde a Idade Média, aqueles valores de aristocracia, de conservadorismo católico, foram eles que disseram que aquilo ali tem valores que não deveriam ser corretos, tá? Então, quer saber o que é iluminismo? Basta você olhar para si mesmo. Então, se a gente pega e faz uma análise de nós mesmos, quem nós somos, quando a gente olha para a nossa própria realidade e a gente pensa numa realidade de sala de aula, o que a gente está aprendendo? Quando a gente fica fazendo discussões filosóficas, discussões científicas acerca do mundo, incentivando o uso da razão. E para que tudo isso? Para que um dia a gente possa enfrentar, né, através de toda essa nossa formação e aulão de cinema, enfrentar uma prova de vestibular. Nessa prova de vestibular serão medidos os nossos conhecimentos científicos. Se a gente tiver bastante base científica, bastante conhecimento científico,
significa que a gente está apto a passar neste vestibular. Se a gente passar neste vestibular, a gente fica muito feliz. Todos nós ficamos felizes, inclusive seus professores entram em delírio, eles ficam estourando sacos de farinha na sua cabeça, cortando seu cabelo, e daí você está apto, então, a se tornar um grande profissional. O que significa você ser um grande profissional? Significa você dominar conhecimentos científicos o suficiente para que você possa exercer profissões e construir coisas válidas no mundo, coisas que realmente sejam boas, coisas que funcionem. Tá? Isso é a profissionalização. E isso é basicamente, então, a linha de pensamento do iluminismo, para que a gente possa então ter uma sociedade iluminista. Você conhece essa rua aqui, né? Olha aqui a nossa rua como ela é iluministicamente organizada. O lugar que é destinado à passagem de pedestres, o lugar onde as pessoas devem atravessar a rua, por isso tem uma faixa de pedestres. Ops. Tá? O lugar por onde os carros passam, qual é o sentido que os carros passam, a maneira como nós dispomos as placas, para as pessoas saberem como que elas devem se comportar ou não. Tudo isso que é iluministicamente, ou seja, racionalmente definida toda a nossa sociedade, que ela se usa da matemática, se usa da ciência e da razão filosófica para organizar a sociedade. Isso é uma visão iluminista de mundo. Somos nós somos os iluministas, tá? E não só isso. Essa razão iluminista também estabelece quais são os valores que a gente deve se pautar, a gente deve se defender, como, por exemplo, a ideia de que nós devemos aprender a conviver em sociedade defendendo o quê? O nosso princípio, a busca pela felicidade, o nosso princípio da igualdade, o exercício da democracia, numa sociedade onde todo mundo seja respeitado, tenha dignidade e que tenha seus direitos iguais reconhecidos. Então, essencialmente, quando nós estudamos iluminismo, nós estudamos os valores que deram as bases para a nossa sociedade atual, que é isso tudo que a gente está falando. Então, quando você olha para si, você está olhando para um ser iluminista, a não ser que você seja um daqueles fanáticos que fica defendendo a intolerância por aí. E assim, as pessoas não vão com a sua cara, inclusive eu, tá? Todos nós somos intolerantes contra a intolerância, porque isso é anti-iluminista, isso é contra os valores básicos da nossa sociedade. Fim. Entendeu? Essa é uma rápida não foi nada rápida introdução, mas que, para você entender o iluminismo são as nossas origens. Eu acho que eu acabei deixando você um pouquinho saudosista, mas eu também estou com saudades, tá? Isso aí foi só para a gente fazer um TBTzinho. Muito bem. Continuando. Características do iluminismo no século XVII. E, opa, ali está errado. Só um minutinho, pausa. 17 e 18. Tá, muito bem. Nossos iluministas, então, tá? O que acontece? Eles defendem o quê? Os nossos iluministas defendem valores que, obviamente, nós consideramos os valores base da nossa sociedade. A ideia de que nós temos que nos organizar numa república, ou seja, o Estado. A república, o Estado é uma coisa pública, uma coisa de todos. O uso da razão, tá? Que isso é a luz do iluminismo, a luz da razão. O que significa o termo laicização? O Estado laico significa que esse Estado ele é racional e por isso ele não pode ter a religião enquanto algo oficializado, a religião interferindo nas razões do Estado. Estado laico significa religião separada do Estado, tá? Ok? O Estado está separado da religião. Nós temos a ideia de igualdade, todos são iguais perante a lei, todos têm que ter liberdade de empreendimentos, liberdade de expressão, e a defesa da propriedade privada, ou seja, o Estado e a sociedade devem proteger a propriedade privada de cada indivíduo. Isso é o que nós consideramos correto. Só que qual que é a parte mais importante que a gente tem que fazer? Estamos estudando qual é a história desse evento aqui, tá? Não só a filosofia, mas a história desse evento aqui. A história desse evento é que isso surge aqui, no momento onde nós estamos tendo o quê? O antigo regime, eles apelidaram de antigo regime o quê? A prática do absolutismo. O absolutismo que traz os poderes todos concentrados na mão de uma pessoa só, ou seja, só a vontade de uma pessoa se sobrepõe à vontade de todas as outras pessoas, é um estado violento, legitimado por um direito divino, ou seja, foi a Igreja Católica que diz que o rei foi escolhido por Deus, tá? Que não tem, isso obviamente para os filósofos não tem base racional. Temos uma aristocracia, uma nobreza, que vive de privilégios, ela obriga as outras pessoas a trabalharem para ela, a nobreza não trabalha, ela não empreende, ela vive da exploração do trabalho de outras pessoas só porque ela julga que ela nasceu com sangue azul. Ela é da família X ou Y, ou Bururu, nhenhenhé, e por isso é que ela se vê no direito
de não trabalhar e obrigar com que todas as pessoas trabalhem para ela para sustentar seus banquetes, seus bailes, suas bebidas, etc. E nós temos aqui o mercantilismo. A prática desse mercantilismo ela estabelece um comércio, então, das metrópoles europeias com as colônias, só que não se esqueçam do princípio do pacto colonial. Existe um monopólio que impede que os comerciantes não tenham liberdade de empreendimento, eles precisam respeitar o preço que é estabelecido pelo rei, a clientela que é estabelecida pelo rei e principalmente os impostos que é estabelecido pelo rei, tá? Ninguém pode sair disso, senão o rei, como ele é absoluto e não há liberdade de expressão, corta-se a cabeça, tá? Aqui, continuando. Nós temos uma sociedade que ela é estamental, ou seja, ela é dividida em status, em estamentos, né? Quem nasceu para ser nobre fica nobre pro resto da vida, quem é clero porque Deus escolheu e assim vai. E quem nasceu servo tem que trabalhar pelo resto da vida. O que eu posso enxergar aqui? Se eu fizer um paralelo aqui, ó, batendo frente a frente, valor por valor aqui, ó, eu consigo enxergar que, na verdade, esses valores que a burguesia está defendendo são justamente valores de oposição. Por isso que, por outro lado, nós temos que entender que isso que nós consideramos correto enquanto os valores bases da nossa sociedade são valores que foram construídos historicamente. Sociedades que não passaram pelo mesmo processo histórico não necessariamente terão os mesmos valores. Então, isso que está certo, nós consideramos certo para a nossa civilização, o que não necessariamente é considerado por civilizações não iluministas. Tá? Então, nós temos aqui a ideia de república, ou seja, um governo onde todo mundo tem direitos e representação, que vai contra um governo controlado pelo rei absolutista, o governo de todos, o governo de um só. Temos o Estado baseado no uso da razão contra um Estado baseado no uso do pensamento puramente religioso, tá? Onde tudo é explicado só pela fé religiosa. Nós temos um Estado que defende que todos devem ter direitos iguais, contra uma sociedade que defende que somente aqueles que nasceram de famílias específicas têm direitos e privilégios. Tá? Temos uma sociedade que defende a liberdade de empreendimentos e liberdade de expressão, numa sociedade que controla totalmente o comércio de forma absolutista e que não tem liberdade de expressão, porque quem se contrapõe contra o rei é enforcado e esquartejado, veja o que aconteceu com Tiradentes, né? E uma sociedade que essa mesma burguesia, que era a proteção dos lucros dos seus empreendimentos, a proteção à sua propriedade privada, vivendo numa sociedade onde a moral estabelece que somente algumas categorias têm direito a privilégios, direito ao enriquecimento, por exemplo, tá? Então significa que o iluminismo, eu devo entender que é a pílula anti-absolutista, tá? Ela foi criada como uma oposição ao absolutismo e é dessa forma que nós temos que entender, tá? Vamos lá, os pré-iluministas. Tivemos um pré-ensaio disso no século XVII, com alguns pensadores que começaram a impulsionar alguns pensamentos que vão desencadear o iluminismo. Primeiro, vamos olhar para o René Descartes, quando ele faz uma defesa absoluta do pensamento racional. Criador da geometria analítica, foi fundador do método cartesiano. O método cartesiano é um dos pilares da ciência moderna, tá? É aquela ideia de que eu não posso considerar nada como verdadeiro enquanto puder suscitar dúvida. Ou seja, eu só posso entender que algo pode ser considerado enquanto uma lei universal do universo se todas as dúvidas possíveis forem eliminadas. Isso é o método cartesiano, que é uma das bases do que hoje nós chamamos do método da experimentação. Eu não posso simplesmente falar que um medicamento funciona para uma doença específica porque eu estou afim que ele funcione, entendeu? Porque eu cruzei o dedo e falei, não, vai dar certo, entendeu? Porque fulano de tal falou que dá certo. Eu só posso considerar que um medicamento funciona para uma doença. Eu acho que tu está imaginando, você deve pensar a mesma coisa que eu estou pensando agora, tá? Se eu tiver um longo processo de testes metodologicamente estabelecidos, onde eu teste aquilo exaustivamente, se inclusive houve erro no meu processo de teste, aquilo deixa de ser válido. Somente assim a ciência funciona, para que a gente evite grandes erros, como por exemplo a humanidade já cometeu de processos científicos mal estabelecidos, tá? Como por exemplo aconteceu com a talidomida, por exemplo, foi um medicamento que eles receitavam para enjoos, né? Nos anos 70 criou-se um medicamento para enjoos de grávidas que começaram a tomar aquilo ali e nós tivemos milhares e milhares de bebês que nasceram com problemas formativos no seu corpo, nasceram sem braço ou nasceram com o braço atrofiado por causa desse remédio aqui. Ou seja, um processo científico mal conduzido
pode gerar uma consequência terrível, né, para todos, tá? Então é justamente por isso que nós valorizamos tanto o método experimentativo, tá? Antes de sair cometendo erro e achando que, né, qualquer milagrezinho só porque eu achei que está certo, todo mundo tem que achar também. Isso é uma postura extremamente estúpida e autoritária, tá? Enfim. Por isso, René Descartes diz o seguinte: cogito ergo sum, penso, logo existo. Significa, não é a ideia, né, de que, enfim, né, a caneta não pensa, por isso caneta não existe. Não, nada a ver com isso, tá? Obviamente que isso é filosofia, a gente não pode jamais olhar para uma frase e fazer uma redução infantil, como muita gente anda fazendo por aí. Significa que o homem, para existir, deve ser um homem racional. O homem, através da razão, ele tem que tomar consciência da sua própria existência. E só dessa forma ele é capaz de construir a sua existência, tá? Isso é o penso, logo existo. Vocês têm que discutir isso bastante na aula de filosofia. Continuando, um outro pré-iluminista que também foi essencial para a explosão da ciência. Isaac Newton escreveu o livro Princípio à Matemática, que estabeleceu as bases matemáticas, o método matemático da nossa ciência moderna. Tá? Criou as leis da mecânica clássica, tá? Criou as leis da mecânica clássica e foi um defensor também do uso intensivo da investigação científica na decodificação das leis universais, como, por exemplo, a gravitação universal, que foi ele que decodificou dentro de um axioma, né? Um sistema sem falhas. Né? E agora a gente vai discutir nessa nossa primeira aula de iluminismo os nossos filósofos, que a gente pode considerar de uma forma geral os nossos filósofos humanistas, os filósofos políticos, que começaram a pensar formas para estabelecer uma nova sociedade, digamos assim, tá? Os filósofos políticos. A gente vai começar com esses dois aqui, esses dois são importantes também, mas talvez nem tão impactantes, né, em termos de vestibular, em termos de criação, né, mas eles são Diderot e d'Alembert, são os chamados enciclopedistas. Diderot e d'Alembert escreveram a Enciclopédia, que é uma coletânea de artigos científicos, onde eles pegavam artigos não só das ciências naturais, como também das ciências humanas, né, textos que falavam de política, juntaram tudo na enciclopédia e saíram divulgando, espalhando essa enciclopédia para incentivar a divulgação de ideias, a divulgação do conhecimento e fortalecer, inclusive, a sociedade para que ela combatesse o absolutismo, tá? Certo? Então, isso aqui é de Diderot e d'Alembert, enciclopédia. O próximo, nosso filósofo Montesquieu, tá? O nosso segundo, filósofo Montesquieu. Esse carinha aqui vai falar sobre a separação de poderes, essencial também para você entender o momento de crise institucional que nós estamos vivendo hoje. O que é isso? Montesquieu estava tentando achar uma fórmula para tentar enfraquecer ou tentar desarticular o absolutismo. Então ele deduziu o seguinte: os poderes de governo, de Estado, não podem estar todos concentrados na mesma pessoa. Então significa, na sua obra clássica O Espírito das Leis, uma das bases do pensamento ocidental hoje, o nosso pensamento, o poder ele tem que estar separado, tá? Porque a mesma pessoa que executa as leis não pode ser a mesma pessoa que legisla, ou seja, que escreve a legislação. A pessoa que executa as leis não pode se meter em escrever a legislação. Caso contrário, essa pessoa ela poderá cometer abusos. Porque a pessoa que executa as leis, se ela resolver escrever as leis, ela pode escrever leis que acabam garantindo poderes absolutos para si mesmo, e assim você tem o caminho estabelecido para reis tirânicos, reis absolutistas. Então, a pessoa que executa as leis não pode ser a mesma pessoa que escreve as leis, nem a mesma pessoa que fiscaliza as leis. Por isso, a separação dos três poderes. Isso que Montesquieu pensou. Porque a partir do momento que nós temos um dos poderes que comete abusos, nós temos outros dois poderes igualmente fortes que vão estabelecer os limites para esse abuso. E assim, dessa forma, nenhum dos três consegue concentrar os poderes exageradamente em si. Então, esses três poderes, agindo em cooperação, eles deveriam então criar uma sociedade mais justa e mais igualitária, sem que ninguém concentre os poderes demais em si e que governe para si mesmo e para sua própria família, tá? Por isso que os poderes têm que estar separados. Quem executa não legisla, por sua vez não fiscaliza as leis, não faz a justiça, tá? Isso é Barão de Montesquieu, para você entender por que está esse quebra-pau e por que tem gente que não entende como é que funciona isso aqui, tá? John Locke, muito bem.
John Locke foi o cara que falou que todos nós temos direitos naturais. Que são direitos naturais? São direitos que nós trazemos de nascimento. Nato significa nascimento. O Natal, por exemplo, o nascimento de Jesus, né? Enfim, natureza. Enfim, a minha natureza é minha origem, meu nascimento, whatever, tá? Ou seja, na visão de John Locke, todo mundo, tá? Todos os bebês nascem como uma tábula rasa, ou seja, ele não nasce com bebês não nascem com valores, não nascem com preconceitos, não nascem com conhecimento. Tudo isso se estabelece a partir da sua vida, a partir da sua vivência, a partir da sua experiência, seu aprendizado. Por isso a importância da educação, por exemplo. Significa que os seres humanos eles se formam a partir daquilo que eles aprendem, tá? Certo que enquanto eles são bebês, eles são como se fosse uma tábula rasa ou uma folha em branco, e a partir do momento que eles vão aprendendo, eles vão lentamente escrevendo a sua história. E como todo bebê, então, nasce como uma tábula rasa, tá? O nosso Estado ele tem a obrigação de proteger os direitos naturais do homem. O seu direito à vida, ou seja, o Estado tem a obrigação de proteger a vida dos seus cidadãos. O Estado tem a obrigação de proteger a liberdade dos seus cidadãos. E o Estado tem o direito a obrigação de proteger o direito à prosperidade, ou seja, a busca pela felicidade dos seus cidadãos. A prosperidade, só assim um parênteses, temos que pensar enquanto um pensamento, a prosperidade dentro de um pensamento burguês, a prosperidade de empreender, a prosperidade de enriquecer. Tá? É isso que está dentro dos parâmetros da visão de John Locke. É o direito à propriedade privada, certo? A propriedade privada tem que ser assegurada pelo Estado, ela tem que ser garantida pelo Estado, tá? E todo mundo, dentro de uma visão burguesa, tem o direito de empreender e prosperar dentro de uma visão meritocrática, ou seja, todo mundo teria o direito de prosperar materialmente. Entenda-se então que a nossa liberdade e a nossa felicidade, dentro dos valores iluministas, dentro de um ponto de vista burguês, ele está diretamente atrelado à ideia do direito ao enriquecimento. Entenda-se também que outras civilizações não iluministas não pensam dessa forma. Quando nós pensamos nos índios de aldeias da Amazônia, por exemplo, os índios que vivem suas civilizações dentro de aldeias, eles não têm, em princípio, nenhuma formação ocidental, por isso eles não têm, como alguns estão estupidamente dizendo, tá? Eles não têm o projeto de um dia construir uma mansão em Jurerê e comprar um iate, tá? Certo? Eles querem preservar a floresta porque eles querem manter a sua religião, querem manter a sua cultura e o seu modo de vida, e por isso eles não querem necessariamente plantar soja no meio da sua aldeia, tá? Mesmo que se entrar uma lavoura de soja, ele certamente não será o patrão, tá certo? Ele vai ser um boia fria que vai trabalhar enquanto mão de obra barata, e eu acho que os índios aldeados também não estão nada afim disso, tá? Eles não querem destruir o seu modo de vida de milhares de anos para servir de empregado para uma outra pessoa, tá? Enfim. Entenderam? Então é basicamente isso. E, segundo John Locke, tirania é o governo além do direito, o governo que lesa o direito dos outros cidadãos, o governo que visa o interesse pessoal e não o bem comum. Quando nós falamos do bem comum, nós estamos falando do bem das outras pessoas, inclusive as pessoas que a gente não conhece. Significa que eu não posso dar uma de como tradicionalmente no Brasil se faz. Tá? Eu não posso pensar que isso é meu direito, isso é meu, eu tenho o direito de proteger a minha família. Tá, e a família que não é a sua? Tá? Quando nós pensamos no bem comum, nós estamos incluindo as pessoas que você não conhece. Estamos incluindo as pessoas que têm, inclusive, diferenças em relação a você. A luta pela democracia, dentro da perspectiva iluminista, ela é a defesa principalmente daquele que é diferente de você. Aquele que mora em outros lugares, que tem outras realidades econômicas, que tem outra cor da pele, que tem outras opções de gênero, entendeu? Então significa que democracia é para o outro, democracia não é para si mesmo. Mas enfim, né, você deve estar se lembrando de algumas pessoas que nunca pegaram num livro de história, nunca entenderam sequer uma página do livro de história que eles estudaram, e justamente por isso que eles não entendem como funciona a democracia e ficam usando o termo democracia e liberdade a torto direito para ficar defendendo a sua própria família, a sua própria casa e o acúmulo do seu próprio poder pessoal. Isso é absolutismo? Isso é tirania, isso é opressão, isso é violência, isso é autoritarismo, isso tem que ser repudiado. Nós temos que ser intolerantes ao intolerante, nós temos que ser intolerantes aos autoritários, porque nós não temos nenhuma obrigação de viver em função do bem-estar de outras pessoas, tá?
certo? O bem-estar ou ele é de todos, ou ele é os direitos e a liberdade, ou ele é natural a todos, tá? Ou nós não devemos aceitar, ok? Fim. Tá? Enfim, desculpa aí, tá? Eu tô meio injuriado com algumas coisas aí. Bizarras, né? Esse nosso tempo bizarro, essa nossa realidade, esse momento bizarro que nós estamos vivendo. Rousseau. Cuidado com Rousseau, por favor, o nosso ponto fora da curva, certo? Foi a pessoa que foi mais radical no iluminismo, ele levou o iluminismo até o seu extremo. Diz que todo homem é bom por natureza, todos os bebês nascem puros. É a sociedade que corrompe, então, na verdade, significa que o Rousseau ele vê a bondade em todos os bebês. Na visão dele, todo bebê pratica o bem, tá? E daí que acontece? Ele vai, na sua filosofia, estabelecer o seguinte, certo? Que à medida que aquelas crianças elas vão crescendo, toda criança ela é livre, só que ela funciona dentro de uma liberdade natural, que é uma liberdade de instintos. É uma liberdade egoísta. Só que à medida que esses bebês eles vão crescendo, eles devem ir aprendendo a abrir mão da sua liberdade natural e aprendendo a exercer a liberdade civil, ou seja, a liberdade da vida em sociedade. Então significa que a liberdade para o Rousseau, ela só existe quando ela for coletiva. Rousseau ele não enxerga aquele princípio básico, aquele princípio burguês, né? Como por exemplo em John Locke, daquele conceito de liberdade que é a minha liberdade ela termina quando começa a do outro. Tá? Que isso em princípio estabelece a ideia de que a liberdade ela é exercida individualmente, solitariamente. Rousseau está partindo da ideia de uma liberdade conjunta, uma liberdade coletiva, uma liberdade de uma sociedade que, em mãos dadas, luta pelo bem de todos, ou seja, uma liberdade que ela só pode ser exercida junto, uma liberdade onde as pessoas juntas elas exercem a liberdade, tá? Concedendo partes da sua liberdade numa negociação com o outro, onde todo mundo busca uma liberdade que seja geral, uma liberdade para todos. E por isso que Rousseau ele é considerado um dos pais da nossa democracia, a ideia da defesa da vontade geral da população, só que dessa forma Rousseau acabou arrumando briga com os outros iluministas que tinham uma origem mais burguesa que a de Rousseau. Rousseau ele vinha de camadas mais humildes, né? Então o que acontece é que os outros, então, quando viram isso, entenderam que Rousseau ameaçava a propriedade privada. Rousseau vai ser um cara que falou o seguinte: não posso ter uma sociedade igualitária enquanto nós tivermos uma sociedade que é uma divisão entre ricos e pobres, certo? Então, enquanto houver essa diferença, não há uma liberdade geral. E por isso, ele vê o progresso da Revolução Industrial, por exemplo, o progresso da sociedade comercial burguesa, o enriquecimento individual das pessoas, como uma coisa ruim, como uma coisa prejudicial para a estabilidade da sociedade, para a estabilidade da sociedade, para a felicidade geral da sociedade. Então, ele prega uma coisa que despertou a fúria, né, nos outros filósofos. Ele prega que as pessoas elas não devem viver pelo enriquecimento, as pessoas elas devem defender uma vida mais próxima à natureza, uma vida mais próxima só às necessidades básicas das pessoas, e que as pessoas elas não deveriam, no caso, partir só para o empreendedorismo, para o enriquecimento. Tá? As pessoas elas deveriam viver uma vida simples, próximas à natureza, às suas necessidades básicas. Tá? Esse é Rousseau, ou seja, dentro de uma revolução burguesa, ele falou em fim da propriedade privada. Isso gera arrepios em muitas pessoas, tá? Muito bem, nosso próximo, François Voltaire, o grande defensor do que? Das liberdades civis. Opa, civil, religiosa e de comércio, não só das liberdades civis, religiosa e de comércio também. Foi um cara que começou dentro dali das classes aristocráticas, né? Ele era um escritor no começo bastante satírico, e a sátira dele foi no início, né, atraente para o rei, para a corte, mas depois as suas piadas começaram a ficar ácidas demais, e daí, enfim, que ele passou a ser perseguido, né, e ele fugiu então para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele conheceu a monarquia constitucional, e lá ele se encantou com a Inglaterra e com as liberdades da Inglaterra, tá? Então, ele vai ser um grande crítico dos privilégios do clero, né, da Igreja Católica, da nobreza, e vai ser um dos precursores da Revolução Francesa quando ele defende que todo mundo tem que ter a sua liberdade de expressão defendida. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Essa é a defesa da liberdade de expressão, ou seja, eu não concordo com você, mas eu serei o seu defensor assíduo.
Ninguém entendeu lufas disso, aparentemente, no mundo que nós vivemos, né? Olha as nossas redes sociais tóxicas que nós criamos, essa vomitação de veneno, né? Onde eu não deixo o outro falar o que ele pensa, que daí, de repente, assim, qualquer post ali um pouquinho mais polêmico já aparece, seu estúpido, ah, vai estudar, ah, seu cretino, eu não sou da sua laia, e enfim. Isso já contaminou também comentaristas de jornal, os blogueiros hoje são os grandes pregadores disso aí, e até, infelizmente, ministros que fazem parte do conjunto do governo, que olham para a sociedade e falam o seguinte: se eu não concordar contigo, eu te mando para a cadeia, porque eu sou ministro e eu mando nessa poioca aqui. Quer dizer, é isso daí, tá? Ou seja, eles não entenderam nada do que é liberdade de expressão. Porque você achar que você pode falar o que você quer na hora que você quer, sem absolutamente aceitar nenhuma forma de oposição a você, isso é tirânico, isso é absolutista, isso é coisa de Luís XIV. Tá? As pessoas que falam isso, elas não entendem nada de liberdade de expressão. São pessoas que estão adorando a governos totalitários, estão adorando o seu direito a ser gado, ao seu direito a ceder uma obediência cega. E nós não somos assim. Nós somos uma sociedade diversa, onde cada um vive a sua realidade e tem o seu ponto de vista. Esses pontos de vista, eles têm que ser, olha aqui, ó, defenderei o seu direito de se expressar. Isso implica no quê? No diálogo, na conversa, na negociação. Tá? Como que eu pensando o que eu penso e você que é diferente de mim, que pensa o que você pensa, como é que nós podemos defender um ao outro o seu direito de expressar e viver em harmonia? Tá? Isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito que todos nós temos de ter o direito ao diálogo, ter o direito à negociação e jamais o direito à imposição do seu próprio ponto de vista, porque isso é tirânico, é autoritário, tá? Isso é falta de empatia, isso é uma postura violenta, tá? E daí quem defende isso gosta de autoritarismo, gosta de apanhar, certo? E nós não devemos ser assim, tá? Uma sociedade livre, cada um toma suas decisões e busca o que é melhor para todos. Isso é liberdade de expressão, isso é o iluminismo, tá certo? Bom, só para a gente encerrar, um caso particular e esquisito. Aqui nós temos a nossa rainha da Rússia, né, Catarina, Catarina II, né? Enfim, que nós temos aqui o despotismo esclarecido. O que é isso aqui? Déspota quer dizer um rei absolutista, esclarecido, ele tem claridade, ele tem luz. Ele é iluminista. O quê? Sim, reis absolutistas e iluministas. Ou seja, nós tivemos principalmente naquelas potências centrais, aquelas potências que não eram potências mercantis, estamos falando da Prússia, estamos falando da Rússia, tá? Nós temos aqui reis que resolveram usar o iluminismo para fortalecer o poder. Com algumas exceções, tivemos o Marquês de Pombal também em Portugal, tá? Aqueles reis, tá? Que, tirando a monarquia francesa, enfim, né? A inglesa, aqueles reis que olharam, né? Países que não tinham, assim, ó, burguesias muito fortes aqui, ó. Tá? Continuando aqui, ó. Vai. Predominam em países de burguesia fraca. Eles entenderam que esses iluministas, eles dominavam matemática, dominavam ciências, e que aquele conhecimento iluminista poderia ser muito útil. Então esses seis absolutistas resolveram então contratar alguns carinhas, alguns filósofos, para tentar usar das suas fórmulas, usar os seus métodos filosóficos, governos despóticos que usaram-se de métodos filosóficos para aumentar o seu próprio poder e assim se tornarem mais absolutistas. Despotismo esclarecido foram monarquias onde países que tinham burguesias fracas, tá, que não tinham poder de reação contra o rei, tá, usaram-se do conhecimento do iluminismo produzido na Inglaterra e na França para tentar fortalecer o poder absolutista. O nosso maior exemplo que nós temos aqui, o mais conhecido de todos, Marquês de Pombal, que vai usar de medidas iluministas aqui no Brasil, tá? Isso vocês estudam em História do Brasil. Tem exercício para você aqui e mais exercício para vocês no estudo. Gente, muito obrigado por me acompanhar. Já passou o meu tempo. Gente, muito obrigado. Vejo vocês na aula que vem. Tchauzinho.